Nessa segunda parte sobre modelo atômico, né, a gente entra no modelo atômico de Joseph John Thomson. E olha que legal, esse cara aqui, gênio, assim como Dalton, ele vem complementar o modelo de Dalton. Só que isso aconteceu, em 1898. Ou seja, 90 anos depois da proposta de modelo atômico de Dalton. E ele só conseguiu fazer isso, devido ao embasamento científico adquirido nesse tempo. Em outras palavras, esse cara, ele conseguiu provar a existência do elétron. E a partir desse experimento, ele pôde concluir um novo modelo atômico. Lembrando que o pai do modelo atômico foi Dalton, dizendo, lembra da bola de bilhar? Bola de sinuca? Que o átomo, a matéria, era formada por partícula minúscula, maciça e indivisível. E aí, 90 anos depois, esse cara, através do experimento, quer dizer, bem antes, né? Através do experimento, com uma ampola de vidro, com 2 eletrodos, catodo e anodo, catodo negativo, anodo positivo. Ele tirou todo o ar dessa ampola de vidro, pintou as suas paredes internas com uma tinta fosforescente, onde qualquer partícula que bata cria uma luminescência, como se fosse estalinho quando cai no chão. Legal? E aí ele deu uma descarga de alta voltagem em um dos lados. E essa descarga de alta voltagem produziu um feixe de partículas. E aí ele viu, através da fosforescência, que esse feixe saía do catodo, polo negativo, para o anodo, polo positivo. E aí, para confirmar a propriedade ou as propriedades, mas o que interessa aqui para a gente é a propriedade dessa partícula, ele colocou 2 placas eletrizadas, positiva e negativamente, por onde passou esse feixe. E aí ele viu que os feixes desviavam para o lado positivo. E aí ele conclui, eu estou falando de antes de 1898, gente, pô. E aí ele conclui que a partícula tem carga elétrica negativa. E ele deu o nome de elétron. Pô, cara, não é brincadeira não, os caras eram gênios. Olha o ano, 1898. Brincadeira. E a partir desse experimento, que ele chama aqui de embasamento científico, eu vou ler para depois a gente discutir. O modelo de Thomson tratou de novos conhecimentos sobre o átomo que até então não haviam sido propostos por falta desse embasamento científico, como natureza elétrica da matéria, está provado aqui. Então, se o elétron é negativo, e ele tinha certeza, aí é questão de toque, né? Você pega uma caneta, um lápis, um papel, e você não tem uma descarga elétrica. Então, a matéria é eletricamente neutra. Se ele sabia que o átomo era formado, na sua constituição, por elétron, que era negativo, e quando você pega qualquer coisa, você não tem uma descarga elétrica, não tem choque, isso quer dizer que a matéria é neutra. E aí ele concluiu que além da partícula elétrica negativa, elétron, existiria também a parte positiva, que ele não sabia ainda, não propôs nada, ele só sabia que existia alguma coisa positiva para anular o efeito da partícula elétrica negativa, que era o elétron. Então, essa neutralidade que você sabe e eu sei,
e você sabe porque você assiste às minhas aulas, e Thomson não assistia, porque naquela época não existia computador nem celular. Ele sabia que a matéria tinha uma natureza neutra, porque ele sabia da existência do elétron negativo e de uma parte positiva onde esses elétrons estavam encruados. Então, olha aonde o carinha chegou em 1898. Ele não sabia da existência dos prótons. Porém, ele sabia que alguma coisa positiva anulava a quantidade de carga negativa que eram os elétrons, porque a matéria era neutra. Segunda coisa, divisibilidade do átomo. Como ele descobriu o elétron sai, é constituinte do átomo. Dalton, a teoria de Dalton, da partícula maciça e indivisível, já era gente boa. Acabou. Porque o elétron é a partícula constituinte do átomo. E fora a parte positiva, que ele não sabia o nome, não sabia onde estava, mas sabia que estava dentro do átomo. Também era constituinte do átomo. Então, daí a divisibilidade. E aí ele vem com a presença de partículas pequenas e com carga no átomo. Daí surgia a ideia que o átomo era formado por elétrons, botei aqui, ó, cargas negativas em preto, presas à carga elétrica positiva. Então ele atribuiu isso à forma de um pudim de passas, onde a parte da massa do pudim, aqui em branco, é a parte positiva, aquele papo ainda que ele não sabia o nome ainda da partícula próton. A gente atualmente sabe, ele não. E as cargas negativas eram como passas encruadas nessa massa desse pudim. Daí, assim como Dalton, para Dalton, né, ficou conhecido o modelo atômico como bola de bilhar, por ser maciça, aqui como as cargas negativas estavam encruadas nessa massa positiva, coloquei aqui, ó, tá? Parte branca. Ele comparou a um pudim de passas e aí ficou o modelo atômico de Thomson, como conhecido como o modelo de pudim de passas. Então, gente boa, o que eu tenho que dizer é que os caras não eram desse planeta. Não tem como você pensar, atualmente, se você for querer fazer a mesma experiência que ele fez e pensar que você descobriu uma nova partícula, dificilmente você vai chegar a essa conclusão. E naquela época, ele tem um embasamento científico para isso. Então, com isso aqui, a gente mostra para você toda a trajetória, toda a história do átomo que você conhece hoje em dia. Só que aí você tem vários caras que participaram de toda essa história para o átomo chegar onde, para o nosso conhecimento chegar, onde a gente tem o átomo atual. E notem que vem lá de trás e até hoje ninguém consegue mudar. Para ver como os caras eram gênios. Valeu? Grande aula. Daqui a pouco a gente volta.